Olá, bom dia. Hoje é dia 8 de março de 2026, domingo, dia do Senhor. Louvado seja o nome de Deus pela bênção de mais um dia de vida. Nossa devocional está baseada no texto de São Judas, versos 24 e 25, onde lemos: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Temos falado sobre aquele que é poderoso, como disse Judas, referindo-se evidentemente a Deus, que tem o sentido de poderoso em termos da sua capacidade, autoridade e vontade em nos guardar de tropeços e nos apresentar ante sua glória, levar-nos para junto de si, naquilo que nós chamamos de nossa casa paterna. E hoje vamos falar exatamente sobre o Deus único, quando Judas diz orar aquele que é poderoso, ao único Deus. Essa é sempre uma situação que implica alguma controvérsia e talvez os grandes conflitos ligados à religião, que é a manifestação do aspecto social da fé pessoal e particular, está ligada a esse conceito de que apenas o meu Deus existe, como se houvesse muitos deuses. Essa é uma grande polêmica, uma grande questão. E eu não estou falando que haja muitos deuses, estou falando que há um só Deus. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que Judas chama de poderoso, é o único. As nossas formulações são baseadas em diretrizes que temos, nossos livros sagrados, as nossas tradições, e então formulamos isso. Mas há alguns aspectos que são particulares a esse que a Bíblia chama aqui de poderoso e único. Por que ele seria, ou porque ele é único? Porque nós cristãos, judeus até e muçulmanos, alguém pode achar estranho, entendemos que há um só Deus, um único Deus. Diferentemente das mitologias gregas, romanas, com outros credos ou expressões de fé, como multiplicidade de deuses, um Deus para cada particularidade da expressão da vida, do ser. Nós entendemos que há um só Deus, mas mesmo entre aqueles que são monoteístas, como essas três grandes religiões, a ideia sobre Deus não é uma só, porque se fosse uma só, haveria uma única e não três ou mais religiões monoteístas. Mas
O que temos aqui é que Deus é único, de fato. Não importa quantas religiões monoteístas existam, quais os nomes que cada religião direciona a este Deus, o fato é que, acima de tudo isso, está aquele que é único, Criador, sustentador de todas as coisas, que é, como diz o texto aqui, o Salvador de toda a pessoa que, de fato, crê e exerce fé em seu nome. O grande problema é a intolerância das pessoas, do ser humano, em respeitar a, a postura, a posição do outro. Não necessariamente concordar, mas respeitar. E não deixar que isto se torne, essa, às vezes, não concordância, essa divergência, ou essa discordância, num fanatismo extremo, levando aí à agressão, à perseguição, à intolerância e até à morte. A imaginar que este é superior àquele, ou que aquele é inferior a este. Esse é o grande problema. O que nós temos que entender é que, de fato, Deus é o único Deus. A Escritura é clara. O apóstolo Paulo diz: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então há um só Deus. Não há como fugir a esta realidade. Deus é o único Deus, na sua expressão de singularidade, ser o único, na sua expressão de simplicidade, não ser formado de partes, mas é de fato, em termos unitário, em termos também de singularidade, na sua simplicidade, em não ser composto. Ele é único na expressão da sua realidade determinativa de conduzir o universo segundo o seu próprio querer, independentemente das nossas convicções, das nossas até opções, porque todas as nossas ações estarão sob o controle de Deus, que soberanamente, como único Deus poderoso, haverá de conduzir conforme a sua vontade para a realização do seu propósito, que é o bem do seu povo e a glória maior do próprio Deus, para, como diz a Escritura, o louvor da sua glória. Portanto, não vamos, claro, podemos conversar, dialogar, até debater ideias, mas o respeito deve ser mantido, sem demonizarmos quem quer que seja, sem exaltarmos quem quer que seja, mas reconhecer com humildade o fato de que Deus é único, soberano e Senhor de todas as coisas. E se a pessoa não reconhecer, e se a pessoa não crer nisso, não acreditar nisso, ela merece o seu respeito, ela merece a sua consideração, ela merece o seu carinho, ela merece a sua ajuda, ela merece o seu amparo, ela merece o seu socorro, se ela vier a necessitar. Que nós possamos ter esta postura, reconhecendo de fato a bênção que é crermos nesta verdade, de que esse Deus é único e, como tal, é o nosso Salvador. E viver de tal maneira que as pessoas possam ser conquistadas pelo testemunho, a fim de que também possam conhecer, entregar-se
a Ele e conhecê-lo de fato como Salvador. E se não fizerem isso? É uma opção delas. Precisamos reconhecer e, sobretudo, respeitar. Que o Senhor assim me abençoe. Abençoe você, abençoe cada um de nós. Para que possamos seguir a dependência deste que é único e Salvador. O Deus de quem somos e a quem servimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.